Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu estou aqui para te dizer quantas linguagens você precisa saber para que você possa trabalhar como programador. E a motivação desse vídeo surgiu depois de eu ler alguns comentários aqui de pessoas falando que, eu sei, de repente Java, Python, Kotlin, PHP, JavaScript, HTML, CSS, enfim, outras linguagens, no intuito de fazer coleções de linguagens. E nada contra se você sabe várias linguagens, tá certo? Eu não estou aqui para criticar. Aliás, os meus vídeos são sugestões baseados na minha experiência e no meu conhecimento. Se você tiver algo a agregar a esse vídeo, a área de comentários aqui embaixo dele é ideal para que você possa contribuir para a nossa comunidade. E de novo, nada contra, tá certo? Mas o que eu vou falar aqui para você é um aviso se você sabe muitas linguagens de programação ou ainda se você está em busca de saber e precisa saber quais são as linguagens de programação mais importantes para o mercado e também para que você possa começar. Voltando então ao tema do vídeo, não adianta você saber 19 linguagens. Isso vai fazer com que você seja um mero estudante profissional, ou seja, aquela pessoa que estuda e sempre fica no start. E não me leve a mal achando que, ou entenda errado, achando que você não precisa estudar. Não é isso, você precisa estudar sim e muito. A questão é que você precisa do que você está estudando, colocar em prática. Porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer o efeito de você ser um estudante profissional. Isso não é legal. Primeiro, porque você vai gastar muita energia e vai ter pouco retorno. E aliás, essa questão de motivação é um dos grandes fatores que fazem com que a galera em geral, na área de TI, os estudantes de TI, acabem desistindo. E tem até um ditadozinho, enfim, que eu sempre lembro que se for para estudar ou, enfim, ter livros, a bibliotecária seria a pessoa mais inteligente do mundo, né? Não que ela deva ser mais ou deve ser menos, mas o fato de você simplesmente possuir um recurso não te faz, vamos dizer assim, mais ou menos inteligente, que é o caso do livro que eu falei para você. Só porque eu tenho 150 livros aqui comigo, eu sou um cara inteligente? Não sei, depende se eu li esses livros primeiro, o primeiro requisito, e depende se eu apliquei esses livros, porque a inteligência também vem da aplicação. E indo um pouco mais a fundo nessa discussão, que envolve quantas linguagens eu preciso saber, ou eu devo saber para começar e trabalhar na área, a gente vai ao cerne da questão, o cerne do programador, a questão do programador. E o que um programador deve fazer? O que um programador faz? E no núcleo dessa questão, a minha visão e a minha experiência é que um programador ele deve resolver problemas. Ponto. Então essa pessoa ele pega o conhecimento que ele tem investido ao longo de um tempo e ele começa a aplicar aquilo para resolver um problema. Então a primeira coisa que a gente deve observar para que a gente seja um profissional na área é saber quantos problemas de fato você resolveu. Não é só porque você sabe, por exemplo, PHP, Java, Kotlin, CSS, JavaScript, enfim, todas essas parafernálias que vai te fazer um programador. Te fazer um programador vai acontecer quando você realmente começar a aplicar essa tecnologia para o desenvolvimento de projetos, que nesse caso os projetos resolvem problemas. Então fica essa dica. E quais problemas você deve resolver ou pode resolver para que você possa enriquecer o seu repertório de tecnologias? Ou seja, não ficar só na teoria. Você deve principalmente desenvolver, se você tiver experiência, então vamos falar assim no nível ideal, experiências profissionais. Então, estágio, experiências remuneradas, freelance, emprego, funcionário, empreendedor, enfim, você aplicar aquilo que você sabe em alguma experiência prática, porque a hora que um cliente, a hora que uma pessoa te vier com um desafio, você vai se sentir pressionado a resolver aquele problema. Então, enfim, aqui essa é uma pressão, um estresse positivo que acaba te enriquecendo. Se você não tem ainda condições de você, vamos dizer assim, começar nesse modo ideal, você pode começar a fazer o seu projeto. E por que não só? Porque fazer o seu projeto não é tão bom quanto
uma pessoa te propor um desafio, porque esse desafio vai vir de você, e querendo ou não, você vai acabar, vamos dizer assim, aliviando um pouquinho a barra nesse desafio. Você não vai fazer da mesma forma que a outra pessoa esteja propondo, porque quando um cliente te propõe, ele não está preocupado se você vai conseguir ou não, ou se é difícil ou se é fácil, para ele pouco importa. E por fim, respondendo a pergunta também inicial desse vídeo, quais são as linguagens que você deve aprender para quando você está começando, ou quais as linguagens que você precisa aprender bem? Bom, uma linguagem que eu gosto muito e é a linguagem que ultimamente eu mais tenho usado é o JavaScript. Por quê? Por uma série de questões. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, depois você pode procurar, falando e afirmando isso e dando, vamos dizer assim, mais embasamento com outras informações, outros dados. Mas por que eu acho o JavaScript legal? Primeiro, para o iniciante, é que basta ele ter o Google Chrome instalado na máquina, o bloco de notas, e ele já consegue escrever alguma coisa. Então você tem zero atrito na hora de você começar a programar. Diferente de quando você precisa baixar gigas e gigas e gigas de IDE, precisa ter um computador um pouco mais potente para rodar toda aquela parafernália. O Eclipse que o diga, porque a hora que você começa a baixar, você precisa instalar o Java, você precisa fazer uma série de coisas. O Java, por natureza, ele consome um pouco mais de memória RAM. Assim também mas não tanto o JavaScript. Mas enfim, o Visual C, que no caso seria o Visual Studio. Deu um bug aqui na cabeça agora. Bacana? Então, é a linguagem que eu acredito que você pode começar a estudar. Segundo, é uma linguagem que você consegue fazer 3 tipos de produtos diferentes utilizando basicamente a mesma tecnologia. Você consegue fazer a área de web, você consegue fazer websites, você consegue fazer aplicativos desktop, aplicativos mobile, aplicativo para telefone celular, incluindo iOS e Android. Bacana? Então é uma tecnologia, é uma linguagem que você vai estudar uma vez. Não vai ter que aprender uma coisa, agora eu preciso desenvolver uma coisa totalmente diferente, agora eu preciso voltar lá no início para começar a aprender outra coisa totalmente diferente. Querendo ou não, isso faz você realmente se desgastar no dia a dia, principalmente quando você tem prazos um pouco mais apertados. Bacana? Então essa é a minha visão que eu tenho sobre estudar 19 tecnologias diferentes sem aplicar. E de novo, essa é a minha experiência, não existe o certo ou errado, existe a tecnologia que funciona para você, mas se você não sabe por onde começar, também aqui embaixo eu tenho um link com treinamento online gratuito completo de aproximadamente 2 horas em que eu falo absolutamente tudo que você precisa saber para começar a aprender a programar. E se você concorda ou não comigo, clica aqui no gostei ou também no não gostei e deixe principalmente o seu comentário para que a gente possa enriquecer o conhecimento da nossa comunidade samurai. Um forte abraço e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.